Trabalhar com assessoria de imprensa pode parecer simples, mas existem alguns erros que a maioria dos assessores que não têm uma capacitação fora da curva podem cometer. E é claro que você que está aqui comigo no Assessor de Imprensa 12K nunca vai cometer esses erros. Vamos falar a respeito de todos eles? Fica comigo que esse é o tema desse vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Camila, assessora de imprensa há 23 anos e hoje eu ensino jornalistas a faturarem R$12 mil por mês trabalhando com assessoria de imprensa. Já dê um like aqui nesse vídeo e toca no sininho para ser ativado de todos os conteúdos que a gente posta regularmente aqui no canal, que vão muito além dos erros, tá? Aqui você aprende a se tornar um assessor de imprensa 12K, que fatura R$12 mil todos os meses, trabalhando de segunda a sexta-feira somente 4 horinhas por dia. Para você acertar a mão nessa atividade que é a mais lucrativa para jornalistas neste momento, você precisa tomar alguns cuidados, mas eu te garanto que são simples. Até o final desse vídeo, muitas coisas vão clarear aí para você. E é claro que eu vou deixar o mais importante para o final, porque eu quero que você fique comigo. O último erro é o pior de todos, é aquele que faz você perder clientes, é aquele que vai bagunçar muito a sua vida financeira, profissional e que você não pode cometer de jeito nenhum. Combinado? Assiste todos, porque a coisa só vai ficando mais interessante por aqui. O primeiro grande erro é você não entender o cliente e o público desse cliente. E também não entender a mídia. Sabe aquele assessor que está meio perdido no início de contrato? Isso não pode acontecer. A partir do momento que você fechar uma conta, a primeira coisa é dominar aquele universo. Exatamente por isso que eu indico aos meus alunos que escolham um nicho, que decidam um caminho para seguir para que eles possam se aprofundar no assunto. Vamos supor, você hoje fala com uma empresa de engenharia, aí você fecha contrato com um terminal portuário, aí dá 1, 2 meses você conhece um clube importante do tênis brasileiro, e aí depois de você ter essas 3 contas aí rolando, você fecha contrato com uma influencer de nutrição. E mais adiante, quando você resolve expandir ainda mais o seu negócio, você resolve prospectar uma empresa de vestuário plus size. Gente, você entendeu a bagunça? Como é que você vai dominar alguns desses universos, ou pelo menos um desses universos? É difícil. Porto não tem nada a ver com tênis, que não tem nada a ver com vestuário. Gente, não tem nada a ver com nada. Parece absurdo, mas isso é mais comum do que você imagina. Os assessores de imprensa que não têm clareza dos processos, desde a prospecção inteligente até a entrega estratégica do seu trabalho, fazem isso, saem prospectando sem critério, loucamente, parecendo a festa do caqui. E o que acontece? Fica essa bagunça. E aí, no final das contas, ele não consegue se aprofundar no assunto que, de repente, ele mais gosta. Então, vamos supor que de tudo aquilo que eu falei aqui, ele goste de trabalhar com nutrição. Ah, não, essa influencer de nutrição fala tanta coisa legal, ela fala sobre dieta, sobre detox, sobre qualidade de vida, sobre longevidade. E aí você começa a se apaixonar por essa área. Saúde, bem-estar, beleza, boa forma. Legal, hein? O que pode ser relacionado com esse assunto que eu, de repente, posso prospectar e vai ser legal para fazer a composição? Eu vou conseguir aproveitar as fontes que eu já criei para divulgar essa influência. Um personal trainer vai lá e fecha contrato com o personal trainer. Bacana! Aí você começa a desenvolver um trabalho legal, começa a colocar muito essas duas pessoas na mídia. Você consegue atender um terceiro cliente muito rapidamente, 1, 2 meses, já libera a sua agenda. Aí você faz o quê? Vai atrás de um ortomolecular, um especialista em medicina do esporte. Então você consegue se aprofundar em alguns temas e aproveitar. Não é exatamente a mesma coisa, são nichos que conversam. Você consegue, inclusive, emplacar algumas pautas com mais de um profissional. Você pode, de repente, fechar com uma clínica de estética. Então, a pessoa passa por um processo de emagrecimento com uma boa alimentação, com exercícios físicos, com o suporte de um ortomolecular que vai ajudar na dieta.
aí para eliminar a flacidez, para diminuir aí os efeitos colaterais físicos de um emagrecimento rápido. Além do exercício físico, você consegue emplacar aí uma clínica de estética, uma biomédica que vai fazer aí alguns injetáveis e por aí vai. A sua criatividade não tem limites. Você entendendo de fato do seu cliente, se aprofundando no nicho dele, você consegue oferecer pautas muito mais redondinhas para a mídia. E aí você aproveita os contatos que você abrir, as portas que você abrir nos veículos de comunicação para emplacar outros clientes, cria relacionamento para que o jornalista te ligue e fale: Camila, eu tô com uma pauta aqui a respeito desse assunto, vai vir daqui a pouco Páscoa e a gente vai precisar de uma nutricionista falando como se preparar para não colocar a sua dieta a perder na época dos chocolates, dos ovos de Páscoa. Não, fica tranquilo, eu tenho aqui a nutricionista, manda a nutricionista para a mídia, você já sabe, a mídia já sabe quais são os clientes que você atende, você já sabe o que a mídia vai precisar, você consegue se antecipar, só coisa boa. Então, não caia de paraquedas com cliente nenhum, com nicho nenhum. Entenda, faça tudo de uma forma planejada, milimetricamente planejada. Onde que você gostaria de atuar? Com quem você gostaria de conversar? Sobre qual assunto você quer abordar nas suas pautas? Você tem liberdade para isso. E não apenas liberdade editorial, liberdade para ganhar muito bem falando sobre aquilo que você gosta, falando sobre aquilo que você ama. Usa isso a seu favor. Use essa liberdade, jornalista. Afinal de contas, como assessor de imprensa, você pode ir para onde você quiser, ganhar o quanto você quiser. Portanto, escolha com muito critério, com muito cuidado, com muito carinho os temas, porque dentro daquilo que eu prego aqui neste canal, você não apenas vai ganhar muito bem, mas você vai ser muito feliz trabalhando com aquilo que você gosta no menor prazo possível, porque a gente tem a vida para viver, não só para trabalhar, concorda? O erro número 2, ele é muito comum de ser cometido, principalmente por empresas. Eu, Camila, não tenho aqui dentro da minha empresa, eu estou num espaço que é meu estúdio, aqui na sala do lado é o meu escritório. Eu não tenho fisicamente comigo funcionários, colaboradores. Eu tenho algumas pessoas que trabalham remotamente para mim, uns fixos, outros temporários. Eu tenho alguns alunos do curso Assessor de Imprensa 12K que me ajudam, alguns eventualmente, alguns frequentemente, no atendimento de algumas contas de assessoria de imprensa. Mas fisicamente comigo eu não tenho ninguém, embora eu tenha o meu espaço físico. E justamente por não ter ninguém aqui, não ter muitos braços para executar comigo as tarefas de assessoria de imprensa, e eu não tenho porque eu não quero, porque eu gosto do silêncio, eu gosto do meu espaço, da minha privacidade, e da forma que eu trabalho, com a liberdade que eu prezo, não faz sentido ter alguém preso junto comigo aqui. Eu nem venho todos os dias, aliás, tem semana que eu nem apareço por aqui. Então não faz sentido, vai contra os meus princípios, vai contra a forma que eu ensino os meus alunos de trabalharem. Mas o que eu quero que você entenda é, tem os prós e os contras desse modelo de negócio. Então, por não ter pessoas aqui comigo, em alguns momentos, principalmente lá atrás, quando eu não tinha tanta organização na minha assessoria de imprensa, eu falhava principalmente com relatórios, prestação de conta, relacionamento, assim, a nutrição de um relacionamento com o cliente, de uma forma que ele veja que você está trabalhando. Eu explico. Às vezes você tá aí, você fez 2, 3 releases, não conseguiu grandes inserções na mídia, tá lá correndo, fazendo follow, mandando vários e-mails, trocando a abordagem dentro do mailing, avaliando as métricas internas do mailing, quem abriu, quem não abriu, quais links foram clicados, quantas vezes cada pessoa abriu aquele e-mail para você poder fazer um follow mais assertivo. Oi, tudo bem? Eu vi que você abriu 3 vezes aqui o e-mail, então eu já estou me adiantando, quero te oferecer ao meu cliente XYZ. Você está nessa correria e às vezes isso demora 1 dia, 2 dias, 1 semana, às vezes 2 semanas. E você fica sem falar com o seu cliente, mas você está trabalhando muito, você está atuante, você está proativo, você está fazendo tudo aquilo que você pode. Às vezes acontece do cliente não emplacar o quanto você gostaria. E o que acontece? Ele não sabe.
ele não está junto de você. Se você não faz os relatórios, ele não sabe o que você está fazendo, quanto você está fazendo. Ele acha que você está aí de boa, ganhando o seu dinheirinho, sentado no sofá assistindo Netflix. Infelizmente. Principalmente se você não sabe escolher o cliente certo. Aí é um cliente casca grossa, que não vai ter sensibilidade para entender o seu trabalho. Todas as mensurações são muito, muito importantes. Primeiro, análise qualitativa e quantitativa. Todo fim de mês, você precisa fazer um relatório completo com tudo aquilo que saiu na mídia a respeito do seu cliente. Publicações pequenas, médias, grandes, os links para que ele possa dar uma olhada, a equivalência publicitária dentro das ferramentas de mailing, algumas pelo menos, você tem como contratar esse serviço extra. Então ele já te dá, a ferramenta já te dá não só onde o seu cliente saiu, mas o valor que ela teria que pagar para sair naquele mesmo espaço, caso o espaço fosse comprado. O espaço não foi comprado, porque o cliente já contratou você. Mas é importante que ele saiba que uma Marie Claire da vida custa mais de 36 mil reais, como está aparecendo aí na tela, que uma cliente minha saiu, que a pequenas empresas, grandes negócios, eu não me lembro aqui de cabeça, mas mais 20, 25 mil reais, também temos o print aqui na tela para você olhar. Ou seja, são publicações muito importantes. Existem publicações de 9 mil reais, de 15 mil reais. Existem publicações de 800 reais, de R$1.000, de R$1.200, mas tudo é válido. Por quê? Porque no final das contas, o que a gente precisa é provar para o cliente que ele está investindo em você 3, 4, 5, 6 mil reais por mês e você está devolvendo para ele em forma de publicações 10, 20, 50 mil reais. Eu tenho esse relatório aí de uma cliente minha que eu devolvi para ela quase 250 mil reais. Por alguns poucos, não deu o quê? Nem 50 reais para chegar nesse valor. É muito legal quando a gente entrega esse resultado para o cliente, porque ele olha e fala, poxa vida, isso não é um custo nem aqui nem na China, isso é um baita de um investimento. É isso que a gente precisa. Trazer para o cliente mastigadinho para ele entender exatamente isso, que no final das contas o dinheiro que ele investe em você, ele multiplica na mídia. Você consegue, sendo paga 3, 4, 5, 6 mil reais por mês, você consegue devolver para ele 3, 4, 10 vezes mais do que esse investimento. Então isso é muito importante para você conseguir nutrir um relacionamento com esse cliente a longo prazo. Então, como que você vai mensurar o seu trabalho? Toda segunda-feira você vai mandar para o cliente um mini relatório, pode ser no WhatsApp mesmo. Esse modelo, os meus alunos do treinamento Assessor 12K recebem assim, mastigadinho, Ctrl+C, Ctrl+V, eles só ajustam aí o que precisa colocar. Mas basicamente é um relatório que fala, olha, essa semana a gente vai fazer tais e tais coisas. Está na nossa pauta da semana desenvolver tal release, ou então trabalhar o release X, que foi aprovado na semana passada. A nossa prioridade é falar com as publicações XYZ, e nós vamos retomar o follow, que ainda não foi finalizado nas semanas anteriores, com a publicação XYZ. Você dá aí uma prévia do que vai acontecer ao longo da semana. Então o cliente já sabe o que vai acontecer em bastidores. Você não precisa dizer para ele: oi cliente, tudo bem? Olha, eu tô aqui trabalhando, tá? Fica tranquilo, eu tô honrando cada centavo que você me paga. Estou trabalhando, assim que eu tiver novidade eu entro em contato com você. Não, a gente precisa cacarejar. Sabe aquela história da galinha e da pata? A gente precisa mostrar para o cliente o que a gente está fazendo. Ter a qualidade da pata, ou seja, oferecer de fato uma assessoria de imprensa premium, maravilhosa, muito incrível, que realmente traga resultados para o cliente de visibilidade, credibilidade e autoridade. E também você precisa cacarejar, mostrar para ele, né? Então você entrega a qualidade e a divulgação, o marketing pessoal nesse relatório na segunda-feira. Na sexta-feira, você precisa prestar contas do que você se comprometeu na segunda. Então, toda sexta-feira você faz novamente aí um mini relatório falando: oi, cliente, tudo bem? Olha só, essa semana, dentro da nossa meta, da nossa agenda da semana, conseguimos fazer tais e tais e tais coisas. Tais e tais não consegui por causa do motivo tal. E na semana que vem a gente retoma esses assuntos. E outra coisa, ao longo da semana, se você distribuiu algum conteúdo, divulgou algum release que deu muito bom, que ele saiu em vários lugares,
Não espera sexta-feira para colocar como resultado, tá? Porque geralmente o clipping da semana a gente manda uma prévia na sexta-feira. Você pode mandar antes disso. Então vamos supor, segunda-feira você fez a divulgação, segunda e terça você fez o follow, quarta-feira você foi olhar lá no seu monitoramento e viu que teu cliente está bombando na internet. Então pega alguns desses links, principalmente os melhores, né, as publicações mais importantes, e manda para ele ficar feliz. Ele vai adorar saber que está rolando tudo isso. Ele não vai precisar esperar até sexta-feira. Então você dá uma notícia na segunda, dá uma outra notícia muito boa na quarta e na sexta você faz o fechamento da semana. E esse relatório que eu falei agora no início, que é de análise qualitativa, quantitativa, centimetragem, equivalência publicitária, etc, etc, você manda uma vez por mês. Eu mando geralmente no dia 5, porque eu pego todos os dias do mês anterior, eu consigo fazer um comparativo com o mês anterior ainda, e você também tem toda a tranquilidade. Se você falar, eu mando só dia 1º, sempre dia 1º, se dia 1º for sábado ou domingo, você vai querer entregar na segunda, de repente pode ser dia 3, aí o cliente vai falar, poxa, você não falou que era dia 1º, eu estava aqui ansioso para receber esse relatório, e aí fica uma coisa ruim. É melhor você prometer dia 5 e entregar dia 3 do que você prometer dia 1º e entregar dia 3, mesmo que dia 3 seja o primeiro dia útil do mês. O terceiro, pasme, é falhar com a comunicação com os veículos de comunicação. Peraí, Camila, buguei. Tudo bem, eu imagino que você tenha bugado, mas essa informação ela é importante porque é um erro recorrente também. Olha só, quando a gente faz releases, a gente não faz pensando em um tipo específico. Geralmente não, né? A gente manda para uma mídia geralzona aí, um pouco de rádio, de TV, de podcast, de veículos impressos como revistas, jornais, de blogs especializados, blogs gerais, aqueles portaisões aí de conteúdo. É um pool de veículos que recebem basicamente o mesmo release. Mas é importante você não errar na comunicação, mandar um texto muito jovial e descolado para um veículo de comunicação muito tradicional e vice-versa. Então, como que você faz isso? Como que você não erra na comunicação? Existem algumas formas de você evitar esses erros. O primeiro é você ter muito claro qual é o público-alvo desse conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela fala sobre extensão de cílios. Poxa, extensão de cílios é uma coisa que dificilmente vai ser encontrada numa senhora de 60 anos, 80 anos, 70 anos. É para o pessoal um pouco mais jovem, né? Então, o texto, ele pode ser um pouquinho descolado. Eu não vou mandar para revistas de 60 mais, né? Com o foco em mulheres 60 mais. Por quê? Porque não é uma prática de beleza, não é um procedimento de beleza que seja adequado para essa faixa etária. Então, a gente precisa, na concepção da ideia, na hora de fazer a reunião de pauta com o seu cliente, verificar com muita tranquilidade aí o que vai ser feito de verdade, para quem que a gente vai mandar esse release, e aí a gente pensa, tá? Então, eu tive uma cliente que certa vez ela falou para mim, eu quero sair na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Tá bom, o que eu fiz? Eu não tirei da cartola uma ideia, eu fui no site da Pequenas Empresas Grandes Negócios, identifiquei que existia uma seção dentro do site que era muito adequada ao serviço da minha cliente, ou seja, dava match, dava perfeitamente aí uma combinação muito boa. Eu li aquelas reportagens com muito cuidado, identifiquei mais ou menos o que era importante, os dados que a empresa podia fornecer para o release chamar mais a atenção das Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e comecei a levar os meus releases mais para esse lado. Claro que eu também, a partir do momento que eu já tive a atenção da empresa, eu fiz um release como se estivesse escrevendo uma reportagem para aquela sessão e ofereci. E de fato não saiu a reportagem, mas saiu a entrevista. A jornalista recebeu, adorou, marcou a entrevista com a minha cliente. A gente fez aí a ponte e deu muito certo. Ela foi capa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então o que eu quero que você entenda? Quando você sabe o público final, quando você sabe para quem o seu cliente fala, quando você sabe aonde que aquele release ficaria bom, aonde que seria legal publicar,
você consegue escrever um texto já direcionado para essa mídia. Uma outra coisa que é importante você, principalmente você, 35, 40 mais, fazer é se atualizar. Parece uma bobagem, mas não é. A gente está aqui na correria do dia a dia. Se está na redação, não tem tempo de ver muita coisa fora da sua bolha. Se você saiu da redação porque foi demitido, você está um pouco chateado, machucado, procurando novos caminhos, no sufoco, porque precisa recuperar a sua renda para pagar suas contas. Se você tenta conciliar os dois, né, assessoria e redação, você está mais louco ainda, porque não vai ter tempo para dormir, para estudar, para nada. Então eu entendo que a vida seja corrida e é exatamente por isso que eu falo de reciclagem, que eu falo de estudar, de se atualizar. Às vezes, alguns veículos de comunicação passam por reformulações editoriais. Então, uma revista que era um pouco mais quadrada, que falava de uma forma um pouquinho mais antiquada, hoje pode ter passado por um processo aí de reciclagem e estar falando de uma forma um pouco mais jovem, buscando a atenção de um público também com uma faixa etária um pouco menor. Isso é um exemplo aleatório, tá? Deixa eu te dar um exemplo um pouquinho mais fácil de você identificar, que com certeza você já notou essa diferença, mesmo que você não goste da emissora. É um exemplo muito claro. Então vamos lá, Rede Globo. Eu não gosto da Globo, Camila, não sei o que. Calma, eu não vou falar bem da Globo, eu vou falar de uma mudança editorial que faz muito sentido para esse exemplo que eu quero te dar agora. Antigamente, lembra do Jornal Nacional? Aquela seriedade, a gente mal via os dentes dos apresentadores, desde o tempo que era apresentado pelo Cid Moreira. Era aquela coisa da impostação vocal muito quadrada, aquelas matérias muito quadradas. Você já deve ter visto algum meme do César Tralli, eu não lembro exatamente o contexto, mas ele falava que uma marca estava se destacando porque quebrou o padrão e colocou pessoas gordinhas e não sei o que. Eu posso falar de gordinha, né? Sem ofender ninguém, eu não vou dar nenhum exemplo para não polemizar, não é esse o objetivo. Mas ele relacionou pessoas fora de um padrão, aquele padrão de pessoas magras, altas e brancas e de olho azul, sei lá do que, e colocou como uma pessoa fugindo do padrão de beleza. Acho que ele até usou alguma palavra, não vou lembrar exatamente qual, mas deixando bem claro que a pessoa não era bonita por ser gordinha ou por ser fora do padrão de alguma forma. Isso hoje, jamais, nunca na história eu poderia passar na televisão. Nunca. E eu tenho certeza até que ele não pensa mais dessa forma, porque os tempos mudaram e a gente se atualizou. Mas fato é que isso existia e não faz muito tempo. Você deve lembrar que não se omitia opiniões. Eu me formei no ano de 2003. E na faculdade, temos que ser imparciais, não podemos nunca dar a nossa opinião, não podemos nunca falar sobre histórias pessoais. Hoje em dia, qualquer canal aberto ou fechado, principalmente, bom, não é nem principalmente um nem outro, os dois perfis são assim, parece, às vezes, eu acho até que é forçado demais. Eu tenho a impressão de que alguns repórteres e apresentadores, eles forçam a barra, porque são, claro, obrigados a fazer isso, para trazer alguma coisa de opinião, ou de história pessoal, ou de algum causo para humanizar a conversa. Eu acho que isso é um pouco desnecessário, mas por que eu estou trazendo todas essas informações para você? Porque se você parar no tempo e mandar para uma Globo da vida um release mais quadradinho, você não vai chamar a atenção. Mesmo que ele tenha potencial para sair no JN, não vai chamar a atenção ali da chefia. Por quê? Porque eles mudaram o perfil, tá? Um exemplo bem extremista, mas bem extremista mesmo, para deixar bem claro a importância da reciclagem, a importância de você olhar com carinho para ver se o lugar onde você quer emplacar o seu cliente sofreu algum tipo de modificação editorial ao longo dos últimos anos. E aí isso precisa refletir no seu texto. Você precisa trazer um texto adequado para esse momento, para que alguém na redação abra o seu release ou te atenda com um pouco mais de carinho quando você for fazer o follow-up. Um outro erro clássico e que é um verdadeiro tiro no pé é você ignorar redes, ignorar possíveis parcerias. É legal você ter sempre o olhar treinado. Não sei se você sabe, mas o animal que representa a nossa categoria de jornalistas é a raposa.
raposa. Por que a raposa? Eu te confesso que essa é uma informação relativamente nova para mim. Na faculdade não me falaram isso. A raposa, ela tem um olhar muito apurado, ela tem um olfato muito apurado, ela é muito estratégica, ela está o tempo inteiro atenta, buscando a informação certa. No caso do jornalista, o tempo inteiro está ligado no que está acontecendo, está ali buscando tendências, buscando ideias, querendo fazer notícia, emplacar notícia, seja na mídia tradicional, seja como no modelo de assessor de imprensa. A gente não pode perder isso, a gente não pode se tornar uma raposa cansada com o passar do tempo, embora isso seja inevitável. Precisamos usar esses sentidos todos muito apurados, principalmente quando a gente pula para o lado de cá da assessoria de imprensa. Por quê? Porque você deixa de ser um funcionário. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, eu era funcionária CLT, eu tinha registro em carteira de trabalho, tinha os meus direitos trabalhistas, recebia muito mal, trabalhava muito, mas pelo menos eu tinha ali benefícios e tudo mais. Hoje em dia, tá tudo muito diferente. Hoje em dia as pessoas geralmente são contratadas no modelo PJ. Então o que acontece? Você não tem os benefícios, você tem todas as obrigações de um CLT, mas você não tem os benefícios. Isso é muito ruim para a categoria. Só que nesse modelo, eu não vou me aprofundar, descer além aqui nesse modelo, que ele é extremamente desrespeitoso com a nossa categoria, mas eu vou alertar você que assim, nesse momento você vive como se fosse um funcionário CLT, um funcionário registrado, mas você tem as obrigações de um PJ, você precisa ter uma MEI, pagar ali a sua MEI mensalmente, você deixa de ter aí vários direitos trabalhistas, entre outros, e isso significa que você empreende, mas é um empreendedorismo camuflado de um jornalismo tradicional aí de modelo registrado. Gente, é uma vergonha, é patético, é ridículo, é surreal, isso não tenho nem palavras para descrever. Só que, vamos supor, eu já trabalho na mídia, eu já emito nota, porque eles não querem mais contratar ninguém, então eu já tenho MEI. Beleza, então você é um empreendedor, uma empreendedora. Ou se você quer ainda um status mais legal, você já está aí na categoria de empresário da comunicação. Muito bem, se você está nessa categoria, parabéns, você já deu um passo importante na direção do teu sucesso. Porque nós, assessores de imprensa 12K, somos empresários da comunicação também. Mas um empresário, ele não está lá passivamente recebendo pautas e recebendo um salário mixaria. Não, ele está ativamente buscando pautas, buscando ativos interessantes para sua empresa, buscando os melhores entrevistados, portanto, os melhores clientes. Então, eles precisam prospectar. Mas é muito mais tranquilo, muito mais fácil, até gostoso do que você pode imaginar. Para você ter clientes bacanas, principalmente no início de jornada, você precisa olhar com muito carinho para a sua rede de contatos. Sim, os nossos primeiros clientes muitas vezes vêm de relacionamentos normais, de amizade, de círculos aí, de amizades um pouco mais distantes, de vizinhos, de alguns contatos que você teve na redação, alguém que você entrevistou, que você gostou, que você deu o seu WhatsApp para poder avisar quando que a notícia ia passar. Aí você vê que a pessoa tem potencial pagador, tem potencial de ser notícia mais vezes, ela é uma boa entrevistada, ela precisa estar mais na mídia. Você deu uma conversada antes ali de fazer a matéria e percebeu que ela gosta de conceder entrevistas, que ela ficaria muito feliz se estivesse na mídia mais vezes, e aí você pensa, vou prospectar para ser minha cliente de assessoria de imprensa. Bingo! Você vai conseguir fechar esse contrato. E eu falo sem medo de errar. Quando eu era repórter, eu fechava muito cliente, às vezes sem querer, porque eu estava lá, às vezes eu estava fazendo a prévia com a pessoa, eu via que ela começava a gaguejar, ficava um pouco insegura na frente das câmeras, eu já dava ali um mini media training, já combinava algumas coisas, passava algumas técnicas autorais. Então, uma era muito clássica, né? A pessoa tava lá nervosa, aí ela se mexia pra caramba, olhava pra baixo e falava pra dentro, assim, não respondia direito. E o cinegrafista ali com a câmera bonitinha posicionada e a pessoa tava lá completamente nervosa. E aí eu falava o quê? Respira, olha pra mim, esquece do cinegrafista, olha pra mim, foca em mim. Vou te perguntar isso, isso e isso. Não decora a resposta, pensa na alma da coisa. Se errar, tá tudo bem, a gente para, grava de novo, não é ao vivo.
ou se for ao vivo, se errar tá tudo bem, é só você continuar, não precisa nem pedir desculpa se você não quiser. Assim, assim, assado, tá se mexendo muito, fala, ó, comando, presta atenção aqui em mim. A partir de agora eu passei super bonder na sola do seu sapato e preguei no chão. A pessoa fazia sempre assim. Aí eu falava assim, você não pode se mexer, porque vai atrapalhar o seu posicionamento, né, o seu enquadramento. Isso vai fazer o quê? Que as pessoas prestem atenção no seu movimento e não na sua mensagem. Sua mensagem é tão incrível, não sei o quê. Eu conversava com a pessoa e eu virava várias chavinhas e geralmente a entrevista era um sucesso. E é natural, quando a gente começa a fazer assessoria de imprensa, a gente começa a ver o cliente bombar na mídia, o cliente fica feliz e tudo mais. Aí você vai entrevistar outra pessoa, você fala, ó, eu vou fazer com você a mesma coisa que eu faço para o meu cliente de assessoria. É isso, isso, isso. Age assim, 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 que a entrevista vai ser um sucesso. Aí você faz a entrevista, nossa, termina maravilhosamente. O cliente fica muito feliz, aquele entrevistado, né? O futuro cliente, que nem sabe que vai ser teu cliente, fica tão feliz que aí você faz o quê? No final, você ganha um cliente, porque ele vai falar, ah, eu gostei tanto da entrevista com você, você me passou tanta confiança, tanta calma, você faz assessoria que você comentou, né? Vamos conversar? Vamos tomar um café? Quando que você pode? Bingo! Fechou cliente, entendeu? Você tá em alguma reunião com amigos que não sejam jornalistas, né? Porque dificilmente a gente vai prospectar jornalistas, mas você tá lá com vários amigos em uma empresa, ou então, sabe aqueles prêmios que a gente vai de vez em quando? Prêmio de Elemídia da vida, ou então alguma coisa que tenham empresários, que tenham pessoas que de repente possam ser suas clientes. Começa a plantar sementinha aqui, sementinha ali. Não é distribuir cartão, tá? Porque ninguém usa mais esse tipo de coisa. Mas conversar com a pessoa, sabe? Propor, falar, mano, que você está procurando? Como é que é você na mídia? Ah, é isso, não está difícil, né? Tem tanta concorrência, eu não estou conseguindo emplacar, assim, assim, assado. Ah, mas você dá entrevista? Nossa, dá entrevista para TV. Ser notícia faz tanta diferença. Você consegue tantos espaços só porque você apareceu na televisão, você vende muito mais porque aumenta a sua autoridade, credibilidade, visibilidade. A pessoa vai se interessando loucamente por você. Você usa um pouco da persuasão que é nata de jornalistas. E no final das contas ela vai falar para você, olha, gostei muito do que você falou, me dá seu WhatsApp, vamos continuar a conversa, vamos tomar um café? Pronto, fechou mais um. É assim, você não pode menosprezar os círculos de amizades, você não pode menosprezar possíveis situações onde você vai ali plantar algumas sementes. E você também não vai fechar portas, afinal de contas, indicação é tudo nessa vida. Quando vem alguém conversar comigo, porque alguém comentou que eu fazia assessoria de imprensa muito bem, dava bons resultados, ou então por qualquer outro motivo que venha de indicação, fala, nossa, eu conheço uma pessoa, ela é legal, tá? Eu não conheço muito bem ela como profissional, mas eu acho aí que ela pode te ajudar na assessoria de imprensa. Pronto, a pessoa chega até mim, já sabe mais ou menos até o que espera. Ah, olha, parece que você lida com divulgação, né? Queria conversar a respeito disso. A gente conversa, marca um Zoom, eu faço tudo que eu tenho que fazer, né? Eu falo tudo que eu tenho que falar, que é um trabalho de assessoria de imprensa. A minha taxa de conversão ela é de acima de 50%. A cada 10 pessoas que vêm conversar comigo, pelo menos 5 fecham comigo. Então isso é muito legal. E não é porque eu tenho uma lábia super, nossa, que lábia. Não, nada disso. É porque eu entendo do negócio e eu não deixo ponta solta. Eu aproveito todas as oportunidades. Nesse momento, inclusive, eu estou com a agenda fechada para cliente. Eu não posso atender mais assessorados. E eu não quero, porque a minha prioridade são os meus alunos. Então, o que acontece? Eventualmente vem gente conversar comigo. E eu falo, minha agenda está fechada, não tenho previsão de abrir, mas eu posso indicar você para algum aluno. E eu vejo qual é o nicho da pessoa, dependendo do nicho, eu vou encaminhar para o aluno certo. Simples assim. Comece a treinar o seu faro de jornalista para não perder as oportunidades de criar vínculos, de conhecer pessoas, de deixar ali a sua marca, porque mais cedo ou mais tarde alguém pode precisar de você, precisar dos seus serviços de assessoria de imprensa e com certeza isso vai fazer muito, muito, muito a diferença. Você já ter sido visto, você deixar aí um rastro bacana
e aí os clientes vão vir com mais facilidade para você. Foram 4 erros até aqui e vários sub-erros dentro desses erros, ou seja, uma avalanche de informação, mas eu te prometi que esse último era o mais importante e de fato é aquele que praticamente todos os jornalistas erram e você não vai mais errar, você não vai permitir que isso aconteça com você e não é um papinho de autoajuda, pode parecer, mas não é, eu te juro. Você vai entender como driblar este problema com muito profissionalismo. Só depende de um pouquinho de disciplina e muito sangue no olho, que eu sei que você tem. Nós, jornalistas, temos de monte. Esse 5º erro é você desvalorizar o seu próprio trabalho. A primeira coisa que eu preciso dizer para você, antes de começar a trabalhar com assessoria de imprensa, para e pensa. Quem é que precisa de quem nessa brincadeira? A mídia precisa de notícia, e notícia boa. Os veículos de comunicação estão cansados. Por quê? Porque tem cada vez menos pessoas lá dentro e mais necessidade de criação de conteúdo. Então tá todo mundo muito desgastado, sobrecarregado, tá um horror. E o que acontece? Precisam de pautas boas, de preferência prontinhas, mastigadinhas, sabe que nem comida de passarinho, passarinha que dá a comida na boca para os filhotes? É assim que precisa ser feito, principalmente nos veículos grandes e médios de comunicação. Os pequenos, muitas vezes, coitados, nem sobreviveram. Por outro lado, como é o outro lado da história? Um monte de gente, um monte de especialista brigando por espaço. Não é mesmo? Temos aí quantas milhões de pessoas formadas todos os anos em todas as profissões, todas. Do técnico de mecânica até a nutricionista, dos jornalistas aos administradores e tantas outras profissões. Tentaram até tirar a obrigatoriedade do nosso diploma e o número de jornalistas ele só cresce, o número de jornalistas formados por ano só aumenta. E o que não aumenta? Não aumenta o número de empregos para a nossa categoria e também não deixa de aumentar o número de vários profissionais em várias áreas precisando se destacar. E como é que se destaca hoje em dia? Se na mídia não tem ninguém para fazer matéria, você vai no seu amigo, que é mais fácil, você vai na matéria de gaveta, você vai lá no arquivo para reprisar alguma coisa, você vai na indicação porque não dá trabalho, porque é tudo rápido, é tudo para ontem. Não, você precisa reciclar tudo isso na sua cabeça. Esse ciclo vicioso, esquisito, cheio de ponta solta, tudo ultrapassado, ficou de verdade, ó, lá, bem no passado mesmo. Agora você não vai mais brigar para entrar numa empresa de comunicação, porque você vai entrar em uma semana, você já vai estar exausto, desgastado, tendo burnout. Você também não vai para outras profissões, porque você vai entrar no mercado aí, um oceano vermelho, onde praticamente todas as outras áreas estão, todas as outras profissões estão neste momento. Você vai ser esperto e vai trabalhar com assessoria de imprensa para escolher a dedo os melhores profissionais dentro do nicho que você quer e transformá-los em notícia. Parece muito simples, de fato é simples, mas o que é simples não significa que é fácil. A gente precisa de trabalho, óbvio, né? Estamos falando de trabalho, então precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Mas é importante você saber que quando você está no meio do caminho, todo mundo precisa de você. Você precisa das pessoas, sim, para pagar suas contas, etc. Mas existe uma quantidade tão grande de pessoas querendo assessores de imprensa de muita qualidade e existe uma quantidade tão grande de veículos com profissionais muito exaustos e querendo conteúdo de qualidade mastigadinho, bonitinho. Quem é que está por cima nessa história? É você, jornalista. Entenda, as pessoas precisam de você. Você também precisa desses dois lados, mas eles precisam um pouquinho mais de você. Então, meu amor, se valoriza. Não aceita de jeito nenhum, em hipótese alguma, ganhar pouco, ser desvalorizado, atraso de pagamento, calote, etc, etc. Como que você vai driblar tudo isso? Primeira coisa, você precisa ser um assessor de imprensa que presta serviços de muita qualidade, tá? Isso é inegociável. Então, uma vez que você sabe fazer a prospecção inteligente, você sabe fazer a entrega estratégica, você consegue startar nesse mercado de uma forma muito assertiva. Você não vai pegar cliente ruim, não vai vender pauta mais ou menos, não vai ter um trabalho surreal. Toda santa semana, quinzena, sei lá, a cada vez que você for divulgar um release, nada disso. É tudo estratégico, é tudo... É bom, a gente fala bastante sobre isso aqui no canal, então é importante você acompanhar meu conteúdo para que eu não seja repetitiva, eu não fique aqui chovendo no molhado para quem acompanha tudo aquilo que eu falo por aqui. Mas a valorização, ela é um conjunto de coisas. Então, por exemplo, quando você for fazer uma proposta
de trabalho para um prospecto, né, para uma pessoa que vai se tornar cliente, você precisa ter uma proposta, um modelo de proposta muito profissional, que de fato transmita que você é uma pessoa profissional, tá? Vamos repetir esta palavra, mas de uma forma proposital. Ser profissional hoje em dia está nas grandes coisas e nas pequenas coisas também. Então você precisa de um modelo de proposta muito bom para passar esse profissionalismo. Você precisa de uma postura na hora da prospecção para transmitir esse profissionalismo e para que a pessoa também consiga te escutar e entenda que você é uma profissional completamente diferenciada que merece ser valorizada. Você tem um contrato com validade jurídica que está muito detalhado, o que precisa ser feito, o que é de fato sua obrigação, o que é de fato obrigação do seu cliente, etc, etc. Então, você tem tudo muito explicado, não ficam dúvidas, você não sofre lá na frente por falta de contrato, eu falo porque eu já sofri bastante por falta de contrato, já tomei calote de monte, foi sempre um horror enquanto eu era amadora. Ainda bem, melhorei. Hoje em dia, nunca mais na minha vida vou passar por nada parecido. Então, você começa no profissionalismo a se posicionar. Você já sabe cobrar. Você não vai cobrar R$1.000 por uma conta. Você está proibida de cobrar R$1.000 por uma conta. Não pode. É muito pouco. A nossa categoria precisa ser valorizada. E essa bola também está na sua mão, não é só na minha, não é só dos meus alunos, na sua mão também. Então você precisa saber cobrar, você precisa saber combinar a entrega para que não fique sobrecarregada de acordo com aquilo que você ganha. Você precisa ter uma postura proativa, mas uma postura com limites. Se você é como eu, não trabalho de final de semana, o seu cliente vai chamar você domingo à noite, você atende e fala: sem problemas, querido, amanhã eu respondo para você com essa informação, tá bom? Não é nada urgente, não sei o que tal, se não for, tá? Caiu, aconteceu um desastre no trabalho dele, ele precisa de um atendimento ali de gestão de crise, algo nesse sentido. É óbvio que você não vai falar isso, óbvio, tá? Vamos falar de bom senso. Agora vamos por aquele cliente que tá lá deitado no sofá assistindo Fantástico e achando tudo muito chato, e aí tem uma ideia brilhante de um release, aí ele pede para você fazer, você fala: nossa, gostei muito da ideia, amanhã eu me aprofundo nesse assunto e eu faço uma sugestão de pauta para passar, para aprovar com você, e você aprovando, eu desenvolvo esse texto sem nenhum problema. Amanhã, você não é plantonista 24/7, você não ganha para isso, mesmo que o seu FII mensal seja de 3, 4, 5, 6 mil reais, que é uma média super possível para os assessores 12K. Nada disso, meu bem. Vamos lá, com limites. Você tem sim que olhar no espelho e ver o quanto que você é bom ou boa na profissão, quanto você se capacita, e eu vou te falar, todas as estatísticas mostram que quanto mais as pessoas se capacitam, melhor elas ganham. Então invista em educação, invista em cursos, invista em você, conhecimento ninguém te tira, e você só anda para frente quando você tem cada vez mais bagagem te impulsionando na direção do sucesso. É muito importante você se valorizar. Se você não fizer nada disso que eu falei aqui, todas as outras dicas anteriores não servem para nada. Porque a gente mantém na nossa vida as parcerias que fazem sentido. E fazer sentido não é só um bom trabalho, é um posicionamento também, é a capacidade de você ver o lado bom das coisas. Sabe quando uma pessoa é muito boa profissional, mas é uma pessoa tóxica? A gente não quer por perto. Todas as estatísticas mostram que as contratações em todas as empresas são feitas pela educação, né, pela bagagem que a pessoa tem pensando como profissional, e as pessoas são demitidas por causa das habilidades comportamentais ou falta de alguns traços comportamentais que fazem diferença. Então, competências comportamentais precisam ser estudadas, e a autovalorização ela é muito importante para você ter sempre a confiança do seu cliente, para você sempre ter uma prestação de serviços impecável e para você viver feliz e contente sendo assessor de imprensa 12K, sem chefia, sem plantões e sem surtar. Não esqueça de se valorizar, nunca se deixe para o fim da fila. Combinado? Esses foram os principais erros que os assessores de imprensa costumam cometer, mas você que está aqui comigo, você que me acompanha, nunca mais
vai cometer na vida, se é que algum dia você já cometeu. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários a parte que mais fez sentido para você, o erro que você mais comete, aquilo que você jura para si a partir de hoje que nunca mais vai cometer na sua vida. Se eu esqueci de algum erro também, coloca aqui para mim para que eu possa comentar a respeito nos próximos vídeos. Esse é um canal feito para você e com você também. Então eu preciso muito da sua participação, eu prezo muito a sua opinião e eu quero demais conseguir fazer diferença na sua vida, porque é minha missão transformar a vida dos jornalistas, fazer com que a nossa categoria seja cada vez mais valorizada. Conta comigo para isso, essa é a minha bandeira. E eu espero te ver, lógico, nos próximos vídeos. Eu espero ter você pertinho de mim aqui muito em breve, todo dia, praticamente todos os dias, tem conteúdo de qualidade feito para você aqui neste perfil. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e é claro que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!